Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Queria contar para vocês uma experiência com Deus hoje que eu tive. Gente, vale a pena você ir na igreja, você estar sempre congregando, porque às vezes você não tá esperando nada de Deus, assim, que eu falo assim, não é que a gente não tá esperando nada de Deus, mas talvez você, naquele hábito de ir à igreja, você não cria tantas expectativas, assim, porque você já virou um hábito, né? E eu fui à igreja normalmente, como eu vou todo domingo. Não tava assim criando expectativas de Deus falar comigo, mas foi impressionante como Deus falou comigo hoje. Através da pregação da palavra, primeiramente, e algumas coisas Deus foi falando dentro de mim. E na hora da oração, uma irmã veio, me abraçou e começou a orar por mim. E o que ela estava falando na oração tinha tudo a ver com o que eu precisava ouvir e eu estava passando, ou seja, ela nem sabia, ela nem me conhecia. E depois o esposo dela, que é pastor, veio até mim e me deu uma palavra, uma profecia, e foi muito lindo, assim, muito lindo. Tanto tempo que eu não sinto a presença de Deus dessa forma, que eu comecei a rir, a chorar e vim no carro rindo de felicidade, porque eu não... Essa sensação da presença de Deus, eu já tive, mas tem muito tempo que eu não tinha essa alegria, essa coisa forte dentro de mim. E ele falou algumas coisas, não posso falar tudo que ele falou, mas falou de coisas do meu interior, do meu coração, que só eu sabia. Deus falou de coisas da minha vida e coisas do futuro, assim, que ele vai fazer na minha vida. Então, eu não tava com expectativa de Deus falar tanto comigo, assim, mas ele me surpreendeu e Deus surpreende a gente. Tem horas que às vezes você fala assim, eu vou na igreja, tudo a mesma coisa. Não, vá sempre com o coração aberto para ouvir a Deus. Mas uma hora, assim, do nada, de repente, o Senhor envia alguém para falar com você, ou a própria pregação mesmo. Deus pode falar com você, encher você. Eu saí lá da igreja rindo, eu fiquei no carro cantando louvor, até o louvor, Deus tava falando comigo no louvor, gente. Até no louvor que eu tava ouvindo no carro, Deus tava falando comigo. E eu comecei a rir de felicidade mesmo, assim, uma felicidade do espírito, sabe? Uma alegria de dentro. Então, assim, tinha muito tempo que eu não tinha essa experiência com Deus. E não foi algo que eu busquei, falar assim, nossa, eu fui, orei, eu pedi a Deus pra falar comigo. Não, eu fiz uma oração muito simples na hora da pregação sobre a palavra que o pastor estava pregando. Fiz um pedido específico para Deus. E na hora que eu fiz o pedido, essa irmã veio, ela não viu o que eu tinha pedido, veio e orou no meu coração exatamente as coisas que eu tinha orado. E o marido dela veio e falou as coisas que eu estava falando e coisas que Deus queria falar comigo. E foi muito forte, muito tremendo, assim, a alegria de Deus no meu coração. Como Deus é maravilhoso, assim, ainda que nós sejamos infiéis, a palavra de Deus diz que Deus permanece fiel. Talvez você pense assim, eu não sou digno que Deus me ame, eu não sou digno que Deus fale comigo, eu não sou digno que o Senhor... Você até acha talvez que Deus esteja triste com você, porque você talvez não esteja fazendo tudo que é certo, e você acha, Deus não vai falar comigo, Deus não vai fazer isso, porque eu sou pecador, porque eu sou falho. E Deus falou coisas tão lindas pra mim, mas ele falou de uma forma tão amorosa, tão carinhosa, de coisas da minha alma, assim, profundas mesmo. Não falou me repreendendo, mas ele falou me entendendo, né? Deus é muito lindo, muito lindo. Não deixe de ir à igreja. Eu quero falar isso pra você. Não deixe de congregar. Não deixe de estar com seus irmãos. Porque o corpo de Cristo é assim.
Cada membro do corpo, Deus distribui os dons. Então, é porque a gente precisa um do outro, né? Aquilo que você não tem, o seu irmão tem. E Deus vai usar ele para falar com você naquilo que você realmente está precisando. Então, busque o Senhor para te guiar para uma igreja, para um local onde você possa ser alimentado, ser cuidado pelo Senhor e também ser usado por Deus para abençoar outras vidas, porque talvez aquele pastor que estava pregando não sabe o quanto que aquela palavra era necessária para mim. Aquele pastor que orou por mim não tem noção de que aquilo que ele falou para mim vai mudar tudo dentro de mim, muitas coisas dentro de mim. O que a irmã orou, ela nem imagina, mas aquilo que ela orou era exatamente aquilo que eu precisava. Então, às vezes, Deus vai te usar e você nem vai saber por que você está fazendo aquilo, mas você não tem noção que aquilo ali que você está falando, uma palavra, uma oração, pode mudar a vida de uma pessoa. Talvez você sente um impulso, às vezes, de orar para alguém, você não vai, você fica com medo, mas às vezes Deus quer usar a sua boca para poder falar com aquela pessoa exatamente o que ela está precisando. Então, não deixe de congregar, esteja com seus irmãos, peça ao Senhor para te guiar para uma igreja onde você possa congregar, amar e ser amado pelos seus irmãos, né? Talvez você esteja numa igreja que você não gosta, que a palavra de Deus não é pregada. Peça ao Senhor para te guiar para um lugar onde você possa ir. A gente tem que sempre estar orando e pedindo ao Senhor direção para as nossas decisões. Nós temos que tomar. E Ele vai falar com você. Na hora que você não estiver esperando, Ele vai enviar uma palavra, Ele vai falar com você através de alguém, de alguma coisa, o que você deve fazer. Mas não pense que Deus te abandonou. Você pode não estar sendo fiel 100%. Você pode estar falhando muito, porque todos nós falhamos em muitas coisas. E talvez a gente sinta assim, eu não sou digna, mas não é por dignidade, né? Não é por dignidade. Até no carro, no louvor que eu estava ouvindo, o Senhor falou comigo. Então, assim, há quanto tempo que eu não ouvia a voz de Deus dessa forma? Quanto tempo que Deus não falava comigo assim? Se eu não tivesse ido, eu não teria ouvido a voz de Deus. Então, não deixe de congregar, esteja com seus irmãos, buscando o Senhor. Fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder. Então, você é fortalecido no Senhor e a igreja é o corpo de Cristo. Então, se fortaleça, lógico, orando, lendo a Bíblia, buscando o Senhor, mas estando junto com os seus irmãos também. Ali você vai receber coisas que sozinho muitas vezes você não vai conseguir, né? Então, estar com os irmãos é uma questão também de humildade. Deixar lavar os seus pés, né? Porque muitas vezes a gente até quer servir, lavar o pé dos outros, mas às vezes a humildade maior está e a dificuldade maior está em permitir que outros lavem os nossos pés. Porque talvez você pode ser como eu, uma pessoa, eu conheço muito a Bíblia, eu já sei pregar, eu sei muita coisa, mas muitas vezes essa sua sabedoria, esse seu conhecimento não está resolvendo o seu problema. Você está precisando talvez de uma outra pessoa lavar os seus pés, te dar aquilo que você está precisando, que de você mesmo você não consegue, né? Então, que Deus te abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu casamento. Espero que Deus abençoe você em tudo. Desejo tudo de bom para você, para sua família. Que Deus esteja sempre guiando seus passos em tudo. Que a vontade de Deus permaneça na sua vida, na minha vida. Que Deus faça a vontade dele, não a nossa vontade, porque a vontade dele é muito melhor, é muito maior do que a nossa, não é mesmo? Então, que Deus te abençoe, te guarde, em nome de Jesus. Tchauzinho. Amanhã eu gravo vídeo. Provavelmente amanhã de manhã eu devo fazer alguma meditação da palavra. Tem que voltar a meditar na palavra. O problema é que às vezes eu gravo e não salva. Mas vou tentar gravar amanhã alguma palavra que o Senhor me der para abençoar a sua vida, tá bom? Deus abençoe vocês. Até mais. Tchauzinho.